Olá, começando mais um Gestão e Inovação. Hoje o tema é atualíssimo. Nós vamos abordar a questão do conflito entre as gerações nas organizações, que se resume praticamente em duas letrinhas quase mágicas e que tem polarizado o mundo dos negócios atualmente. A geração Y versus a geração X. Quais são as características desses segmentos? Como eles interagem? Quais são as dificuldades para que eles possam interagir? Como administrar, fazer a gestão desses conflitos dentro da organização? Porque, de fato, há conflitos, porque a gente está falando, na verdade, de uma questão de geração mesmo. A geração Y, ela nasceu entre a década de 80 e os anos 2000. A geração X, ela é dos anos 40, pós-guerra, até a geração que nasceu nos anos 60. Então, o conjunto de valores, experiências, visão de mundo é completamente diverso. Porém, com uma característica que hoje é muito do país, que é a longevidade. As pessoas têm trabalhado mais, têm postergado as suas aposentadorias. Esses dois universos têm convivido muito proximamente. Eu estou aqui novamente com a professora doutora Glória Vitório, que é doutora em comportamento organizacional e psicologia das organizações, e ela a gente vai poder repercutir bastante o que significa isso, qual é o desafio para o gestor, para a liderança mesmo, fazer com que essas duas tribos consigam conviver, produzir e dar resultados na organização. E aí, Glória, como é que a gente resolve esse dilema? Então, na verdade, como bem a Ângela falou, são pessoas que nasceram em períodos diferentes, aonde esses períodos têm determinadas características, né? A geração X, ela nasce num período de muitos movimentos revolucionários, movimentos por mais liberdade, movimentos pela liberdade de ambos os sexos. E isso faz com que essa geração Y, a geração X, tenha características específicas desse período. E a geração Y nasce num período de mais prosperidade, num período em que o avanço tecnológico já estava bastante pontualizado no mundo inteiro, e eles têm características diferentes. O que vem a reforçar que, na verdade, o ambiente termina trazendo para as pessoas e para o ambiente de trabalho determinadas características que as empresas precisam aprender a lidar. E uma questão que as empresas têm debatido bastante é a geração X convivendo dentro das organizações com a geração Y tem gerado determinados conflitos. Por quê? Porque a geração X percebe a vida de uma maneira e a geração Y percebe a vida profissional de outra maneira. É aquilo que eu falei, né? A visão de mundo, a visão de problema, os valores e as expectativas são completamente diversas, né? Nesse mundo de troca de experiência. De fato, tem alguma coisa que você pontuou aí que eu acho fundamental. Essa geração X, incrível isso, percebam isso. A geração X, ela nasceu e viveu os movimentos sociais e políticos mais emblemáticos do mundo. A contracultura, a revolução feminina, né, feminista, o direito, né, salvaguardar os direitos das mulheres, o movimento hippie nas artes. Então foi uma geração que tinha um DNA que era para ser um pouco mais liberto, né? Vendo as coisas de uma forma um pouco mais flexível. Mas não aconteceu isso. O que aconteceu de verdade foi que essa geração
ela trouxe não esse sentido de liberdade, mas trouxe a necessidade de estabilidade, não é? Valores mais rígidos, preocupação com resultados financeiros, metas. Então, essa geração, ela acumulou uma série de elementos que criou quase uma barreira de convívio entre a geração Y, que vem toda, enfim, ela nasceu na prosperidade, é um ponto. Ela nasceu com acesso a uma multivariedade de produtos e serviços, que é uma coisa impressionante. Teve acesso à informática e às tecnologias muito rapidamente. Você vê um bebê hoje, quando antigamente você dava uma chupeta ou você dava um brinquedo, você dá o teu celular e a criança cala e tal. Então, a gente está falando nisso agora, mas isso já vem acontecendo há 20 e poucos anos. Então, essa geração, ela se comporta diferente, né, Glória? Porque ela lida com um problema diferente, ela lida com a autoridade diferente, e aí eu devo estar falando com vocês, ou da geração X ou da geração Y, porque a autoridade é uma premissa básica da organização. É a hierarquia, é como a organização se ajusta, se organiza para as suas demandas e para os seus comandos. Então, a geração Y, ela tem um problema de adaptação às normas. Isso, quem é de geração Y não gosta muito que a gente formule a frase dessa maneira, mas é isso. Tá? Existe um problema aí na relação de trabalho, há um problema de ajustamento às normas, porque a flexibilidade nos horários, a identificação da liderança é uma questão chave. Aí a gente sempre lembra o nosso site, todos os canais de comunicação com o programa estão aí na tela, portanto interaja. Esse é um programa especial que eu acho que fala com todo mundo, né? Todo mundo vive uma experiência parecida com essa, exerce um papel de uma forma ou de outra do que a gente está falando. Você vai acompanhar aí pelo vídeo algumas características que diferenciam, estabelecem de fato esses universos tão distintos entre essas duas categorias de profissionais que hoje buscam interagir nas organizações, as competências de ambos são buscadas pelos CEOs, porque cada um tem um perfil a oferecer e uma competência distinta, interessante a oferecer. Eu vou me permitir ler algumas coisas aqui, que você vai acompanhar no vídeo, que estabelecem, e aí você vai até pensar, né, onde você está. Porque, às vezes, independente da idade, você pode ter um predomínio da geração X, mesmo sendo uma pessoa mais jovem. Vamos lá. Da geração X, eles são experientes e dedicados. Temem ser demitidos, quer dizer, dão muito valor à estabilidade no trabalho. Eles são muito comprometidos com competências ao assumirem a liderança em cargos. Eles têm um equilíbrio, eles buscam um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E aprenderam a lidar com a tecnologia na adolescência, né? Isso aí já diz muito, né, do que é esse quadro de características que convive e ainda... Eu acredito, Glória, depois que eu finalizar esse quadro aqui de palavra-chave, eu queria que você abordasse assim... Há uma predominância entre uma geração e outra, depende da organização, então eu queria que depois você fizesse uma análise disso. Na questão da geração Y, vamos destacar algumas palavras-chave. Eles são idealistas e têm valores próprios.
próprios, uma visão de mundo bastante exclusiva. São impulsivos, né? E aí, eu acho que todas essas características da geração Y, elas são tão ligadas entre si que parece que a gente está falando da mesma coisa. E tem uma outra que é espetacular para o mundo de hoje. São fascinados pelo desafio, assumem desafio, na verdade, escolhem organizações quando elas permitem que haja uma superação pessoal, profissional. Então, desafio é uma palavra-chave. Outra questão que é super importante e quando comparada à geração X, eu não estou querendo fazer esse quadro de vantagens e desvantagens, mas é uma competência essencial para a gente destacar. A geração Y é multitarefa. Então, ele está aqui, ele faz uma coisa, ele está pronto e disponível para fazer uma outra coisa. Equipe é uma palavra-chave para ele, e desempenho e performance em equipe E as organizações, né, estão precisando cada vez mais de pessoas multitarefas, ou pelo menos disponíveis a exercer multitarefas. Uma coisa que é bem geração Y é a flexibilidade no horário. Eu sei de casos de funcionários, de colaboradores, que pelo formato da organização, porque é uma organização predominantemente Y, trabalham à noite. Porque, no geral, são insônios em função até do acúmulo de tecnologia que viveram até hoje. São insônios e decidem trabalhar pela madrugada. E prezam por uma certa informalidade no vestir. Não gostam de uniformes, gostam de estar tatuados, de usar piercings, querem exercer essa liberdade e demonstrar isso através da expressão do seu próprio corpo. Eu sempre lembro da Apple, né, que é um lugar que você chega e parece qualquer coisa, menos uma loja, porque você se dá de encontro com tipos bastante diferentes daquilo que você está meio que acostumado a conhecer como vendedor. Eles vivem em rede. São os famosos nativos digitais. Então, eu procurei selecionar algumas dessas características para mostrar um canyon, né, que divide esses dois universos, mas, ao mesmo tempo, o desafio de nós, gestores, administrarmos essas diferenças a favor da organização, captando uma dessas coisas. Vamos lá, Glória, você é especialista nisso, dê uma aula para nós sobre isso. Bem, isso eu acredito que é o ponto mais importante. Como que as empresas, como que as organizações irão se preparar, irão se organizar para receber essa geração Y. Dentro das empresas, dentro das organizações, você já tem um contingencial de pessoas da geração X. Pessoas comprometidas, pessoas que buscam a estabilidade, prezam pela estabilidade e têm atitudes no sentido de se manter dentro da empresa, de se manter numa profissão mais estável. Pessoas que que aceitam a liderança, pessoas que, quando estão em cargos de liderança, se dedicam bastante. Então, essa geração X já está na empresa. Consolidada e desenvolvendo suas tarefas. Mas o que acontece? O mundo mudou, vivemos nas empresas com necessidades de custos menores, necessidade de se fazer mais com menos, com mais necessidade de criatividade, com mais necessidade de inovação. E a geração Y, ela tem características, ela tem uma autoestima elevada. Esse é um ponto da geração Y, tem uma autoestima elevada. São seguros, né? São seguros de si, são impulsivos no fazer, eles vão, eles são, eles se atiram nas questões de desafios, eles enfrentam os desafios com bastante segurança. E aí a empresa precisa dos dois perfis. Você tem áreas financeiras que você precisa de pessoas mais da geração X
E você tem áreas de desenvolvimento, de marketing, de pensar novos produtos que você precisa da geração Y. Então, eu acredito que o grande desafio é as empresas aprenderem a conviver com essas duas gerações, diminuindo os conflitos que podem surgir dessa convivência. Harmonizar, né? Harmonizar e extrair as competências do jeito mais adequado, né? E interessante para os resultados pretendidos. Hoje o nosso tema é conflito geracional dentro das organizações. Importante dizer que para nós a sua interação é fundamental. Na tela você encontra o nosso site, Facebook, Instagram. Todas as redes estão abertas para você dar sua opinião, sugestão de novas pautas, repercutir com a gente o que nós estamos falando aqui. Afinal, nós preparamos essas pautas pensando em você. Glória, eu terminei o último bloco falando o seguinte, que a gente não pode, que existe, eu vou tentar ser breve para você poder fechar com um quadro de quase recomendações aí para a gestão. Mas eu preciso destacar 2 elementos principais, nem que eu já, de alguma maneira, nós já falamos, mas que é importante a gente ressaltar. Nem todo mundo que nasceu nessas décadas mais recentes, a partir de 80, 90, anos 2000, é geração Y. Quer dizer, ele continua com valores e preza valores, como você falou, a hierarquia, o extremo compromisso com a organização. Isso não é ruim. E não é ruim ser de geração X. O que a gente sabe é que existe uma melhor adaptação para um estilo e para outro. Assim como não é adequado e também não eu acho que é alguma coisa até politicamente correta, usar esse termo que eu nem gosto tanto, você classificar quem é da geração Y pelo modo que se veste, pelas atitudes que tem, como uma pessoa descomprometida. Muito pelo contrário, você tocou numa questão chave. A impulsividade leva à criatividade, tão essencial no mundo que a gente está vivendo hoje, né? A criatividade, a inovação, o desapego, as estruturas, etc. Ok, acho que a gente conseguiu fechar esse quadro de características. Agora, vamos lá. Como a gente gerencia esses conflitos na organização? Como é que a gente faz para essas pessoas não brigarem lá dentro? Então, Ângela, eu vou ler alguns pontos que podem esclarecer melhor essas questões. O gestor, ele tem que entender os diferentes estilos de trabalho e aproveitar esses diferentes estilos de trabalho. Ou seja, a geração X, ele não gosta que o trabalho seja passado para ele muito detalhadamente. Ele acredita que ele já entende, num primeiro momento ele já entende. Já a geração Y prefere receber informações sobre o que tem que fazer de forma específica. Um segundo ponto interessante é o gestor, ele precisa levar em conta os valores. Os valores, o que um valoriza, né? Valoriza a estabilidade, o outro já valoriza tanto a questão da vida profissional como a sua vida pessoal. Eles querem ter, o pessoal da geração Y, querem ter uma boa qualidade de vida, mesmo durante a sua vida de trabalho. Um outro ponto interessante para a gente verificar é valorize o melhor de cada geração. Eu acho esse espetacular, né? É essencial. Ou seja, uns são úteis para determinadas tarefas, para determinadas atividades, e outros são úteis para outras tarefas e para outras atividades. Agora, como não criar conflito? Incentivar o diálogo, fazer com que as pessoas possam entender que dentro das organizações, ou mesmo na nossa vida pessoal, as pessoas são diferentes. Mas não é porque as pessoas são diferentes que elas não tenham algo a acrescentar. Na verdade, não haja uma identidade entre eles, ou que possa surgir uma identidade entre eles, né? Exatamente. E entender que aquele ponto que incomoda a geração X
esse ponto também poderá ser um ponto favorável para o seu departamento alcançar uma meta, alcançar um objetivo. Entender que a empresa é feita por todos, ou seja, se você acha que uma pessoa da geração Y não está adequada, procure se colocar no lugar dessa outra pessoa, tenha empatia, incentive o diálogo, porque muitas vezes a gente só está olhando pelo nosso panorama, pelos nossos valores. E essas verdades nossas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são verdades absolutas, né? Um outro ponto é busque pontos em comum da geração X e da geração Y. Tem algumas questões em treinamento, você vai encontrar esses pontos comuns, principalmente na atividade física, né? No jogo de futebol. Coisas mais lúdicas. Coisas mais lúdicas que você vai encontrar num tipo de música, você vai encontrar pontos comuns entre a geração X e a geração Y. Explore esses pontos para que essas pessoas possam entender que elas não são tão diferentes, né? Outra questão é entender que nós não sabemos tudo. Nem geração X, nem geração Y, nós não sabemos tudo. Ou seja, um precisa aprender com o outro, está disponível a aprender, né? Tirar de você certas verdades que você já está, isso parece que está internalizado, e procurar ver o lado do outro, a forma como o outro percebe a vida. Isso é muito importante para diminuir esses conflitos e que se possa, dentro da organização, usufruir o que a geração Y tem de interessante, ou a sua autoestima, a sua criatividade, a sua maneira de relacionar de uma forma mais harmoniosa trabalho e vida pessoal, trazendo com o compromisso da geração X, com a dedicação da geração X. Então, eu acho que isso faz com que tenhamos futuramente pessoas mais equilibradas dentro das organizações. As organizações, elas precisam encontrar pontos de convergência e de convivência para que essas trocas essenciais entre sabedoria e lifestyle, quer dizer, estilo de vida, convivam de uma forma harmoniosa e a favor dos resultados da organização. No nosso site, tem um texto muito interessante sobre geração Y, especialmente sobre geração Y, né? Mas que acaba contextualizando muito das características da geração X. É essa a lição que fica. Organização, líderes, gerentes, encontre pontos de convergência. Encontre pontos em que essa troca entre sabedoria e lealdade faça sentido com liberdade, faça sentido com criatividade e inovação. Veja que combinação perfeita, juntar a sabedoria e a criatividade. Não tem como isso não dar certo numa organização. A gente vai ficar aguardando você no próximo programa. E recomendando novamente as nossas redes sociais para interação. E foi um imenso prazer estar aqui novamente, agradecer a professora Glória e contamos com você no próximo Gestão e Inovação, todas as quartas-feiras, às 19h30. Até lá!